Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um resumo das lições bíblicas, lição da Escola Bíblica Dominical, e nessa lição de número 8, que tem por título Jesus viveu a experiência humana. A lição de número 8, o resumo que iremos fazer, é falando sobre as heresias que diz o contrário disso e o que a Bíblia nos mostra, o que nós podemos e devemos aprender para combater essas heresias. Jesus viveu a experiência humana. Nós sabemos pelas outras lições passadas que Jesus ele teve a experiência humana e também, aliás, ele teve a natureza humana e também a natureza divina. Nós sabemos que Jesus teve essas duas naturezas. Por isso que essa lição de número 8 vai mostrar para nós as heresias que tentam dizer que Jesus ele não viveu experiência humana, Jesus não teve essas experiências, e nós iremos olhar também pela Bíblia ele vivendo, ou ele tendo esses momentos e essas experiências, tanto humana quanto divina também. E no texto áureo está em Mateus capítulo 4, versículo 23, o texto diz para nós: e percorria Jesus toda a Galileia. Ou seja, ele já começa dizendo a experiência humana que Jesus teve. Ele percorreu por toda a Galileia. Ou seja, como nós estivermos andando e por outros lugares também onde a gente vive. Ensinando nas suas sinagogas. É outro ponto de que Jesus viveu experiências humanas também, porque ele ensinou aqui como ser humano também. E pregando o evangelho do reino. Então Jesus também ele pregou o evangelho do reino, mostrando que ele viveu essas experiências que nós vivemos. E o texto continua dizendo, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E aí já entra uma parte humana e uma parte divina também de Jesus. Por isso ele também viveu essa experiência humana. A verdade prática diz para nós que o Senhor Jesus Cristo teve vida social, teve amigos, teve parentes. Ele interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Então, nós já podemos ver aqui que nessa verdade prática, que Jesus ele teve sim as experiências humanas que nós tivemos também. Jesus também teve. E depois, quando falar aqui sobre o que a Bíblia diz, nós vamos ver algumas experiências humanas que Jesus teve e que nós também tivemos, e isso conforme a Bíblia Sagrada, o que a Bíblia nos mostra a respeito disso. Para comparação, em efeito de comparação de traduções, quero ler também na nova tradução linguagem de hoje, esse texto áureo que está em Mateus capítulo 4, versículo 23, que diz que Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Então, é isso aí, Jesus ele teve essas experiências humanas também. E na verdade prática, para um resumo da verdade prática, Jesus tinha uma vida normal, só que sem pecado, mas humana. Jesus ele teve uma vida normal como ser humano. Ele viveu e teve as suas experiências normalmente. Nasceu, sofreu, teve angústias, chorou, sorriu, se alegrou, comeu, bebeu. Tudo isso Jesus fez. Toda a experiência humana ele teve. Só um detalhe da vida de Jesus que ele não teve foi o pecado. E nós nascemos com essa natureza. Adão ele também tinha nascido. Ele foi criado sem o pecado também, mas ele caiu e ele pecou, e depois disso toda a humanidade veio com essa natureza pecaminosa, herdando aí de Adão. Vamos para as heresias que negam a humanidade de Jesus, que o comentarista coloca para nós nessas lições, ou nessa lição, as heresias que negam a humanidade de Jesus. A primeira que quero aqui falar é sobre o apolinarismo. O apolinarismo é uma heresia que nega também a divindade de Jesus. Aliás, nega que ele viveu essas experiências. O apolinarismo, ele dizia que Jesus não tinha espírito, apenas corpo e alma. Ou seja, para Jesus ter vivido todas essas experiências, para que Jesus tivesse vivido as nossas experiências como ser humano, então ele tinha que ter espírito também.
Ele tinha que ter espírito também, não apenas corpo e alma. E o apolinarismo dizia que Jesus ele não tinha o espírito. Quero ler aqui o que o comentarista coloca para nós sobre o apolinarismo, que Apolinário foi o bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 d.C. e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Olha aqui o que o apolinarismo diz. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do seu humano são soma, carne ou corpo, e psiche, alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano e uma psiche humana, ou seja, corpo e alma, mas não o espírito humano. Então, o apolinarismo, que vem aí de Apolinário, que foi um bispo em Laodiceia, ele criou o apolinarismo, essa heresia que diz que Jesus ele não tinha espírito. E já para combater essa heresia, nós podemos abrir aqui em Mateus capítulo 26, versículo 38, que diz: E disse a eles, Jesus dizendo, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Então, antes de Jesus ser entregue, ou antes de Jesus se entregar para sofrer tudo aquilo na cruz que passou, que Jesus Cristo passou, ele disse isso para os discípulos: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Ou seja, ele tinha o mesmo espírito humano que nós temos. Esse sentimento que nós temos, a tristeza que nós sentimos pelo espírito humano, Jesus também ele sentiu, e a Bíblia deixa bem clara para nós isso. Hebreus capítulo 2 também, versículo 14, ele combate essa heresia também, dizendo assim, os filhos, versículo 14 e versículo 17, os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte da natureza humana deles, e fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. E o versículo 17 diz: isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, porque os pecados do povo fossem perdoados. Então, em tudo, Jesus ele viveu como nós, menos o pecado. Então, já cai por terra aqui o apolinarismo, porque essa heresia não é sustentada, porque a Bíblia mesmo combate e combate como tem que ser combatida. Jesus teve sim a experiência humana. O monotelismo também é uma heresia. É a heresia que diz que Jesus tinha apenas uma vontade, ou seja, ele tinha apenas uma natureza. O monotelismo diz que Jesus tinha apenas uma natureza e não as duas naturezas, como divina e humana, como nós já aprendemos nas outras lições, que diz que Jesus tinha natureza humana e divina. O monotelismo diz que não. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Uma só vontade. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. Então o monotelismo ele tenta tirar essa ideia, mas a Bíblia mais uma vez vai mostrar para nós que eles estão errados, que essa heresia está errada. Lucas capítulo 5, versículo 20, 21 e 22 diz para nós: Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus dessa maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? Olha, nesse texto nós vemos as duas naturezas de Jesus. A natureza humana, porque ele está ali no meio deles conversando,
e a natureza divina, porque ele soube o que os outros pensaram. Então Jesus demonstra nesse texto, e também o poder de perdoar pecados mostra a natureza divina de Cristo. Então, essas heresias é que tenta dizer essas coisas a respeito de Jesus, mas a Bíblia mostra para nós que eles estão errados. E para finalizar, como a lição de número 8 diz para nós que Jesus viveu a experiência humana, tem alguns textos que mostram para nós isso, como por exemplo, Jesus teve a experiência de nascer como ser humano também. Lucas capítulo 2 vai mostrar isso para nós. Versículos 6 e 7 diz que aconteceu que enquanto se achava em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Então Maria deu à luz o seu filho, o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para ele na pensão. Então Jesus, ele nasceu, Jesus sofreu e chorou e sentiu angústia, como em Lucas capítulo 19, versículo 41 diz, quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela. Então Jesus também chorou. Mateus capítulo 26, versículo 37 diz que Jesus foi levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Então Jesus também sentiu tristeza. E outros textos vão mostrar para nós que ele sentiu sono, ele dormiu, como na proa daquele barco, ele dormiu. Mateus capítulo 8, versículo 24, de repente, uma grande tempestade agitou o lago, e de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Então, Jesus teve sede, teve fome, como em Mateus capítulo 4 mostra para nós, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Jesus morreu, só que a diferença de Jesus para nós são duas. Primeiro, ele ressuscitou, e ele também não teve pecado. Então, Jesus, ele teve sim experiências humanas, mas ele também tinha a natureza divina. Meus irmãos, a lição do capítulo 8, estude, porque é de grande valia para a nossa vida. Nós precisamos combater essas heresias. Nós precisamos estudar para combatê-las. Que Jesus em Cristo vos abençoe. Eu te aguardo na lição de número 9.